Mas já que estamos falando em seleção, o Tite deu uma entrevista. O Pedro tá jogando o que tá jogando, né? Há muito tempo a gente fala de Pedro na seleção brasileira e que o Tite gosta do Pedro e que existe essa possibilidade da convocação do Pedro e tudo mais. Não sei se a gente tem aí, produção, a artezinha do que o Tite falou à Rádio Globo. O Tite deu, assim, eu diria que abriu muito as portas para a próxima convocação. Tá aqui a resposta dele, ó. Não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção de jogador com essa característica, claro, falando da seleção brasileira. Então, E só um detalhe, tá? Eu falei no último lance ontem que eu tinha pegado uma informação lá na redação, depois a pessoa até veio pedir desculpa, faz parte. Não vai ter conflito de datas, tá? A próxima convocação, inclusive a gente não vai ter nem rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu acho que o Tite não deveria nem pensar nisso, né? Se ele quiser convocar mas se é uma semifinal de Copa do Brasil, pois é, mas eu acho uma loucura isso. A semifinal da Copa do Brasil não pega, tá? Não pega nada, Vitão. Não pega nada. Não pega nada. Eles até já cancelaram a rodada do final de semana do Brasileiro. Não vai ter jogo. Já cancelaram. Pelo menos foi o que a ótima Monique Danello me falou ontem. No pós-jogo. Então, E ela conhece um pouquinho de CBF lá, né? Exatamente. E de Flamengo também, né? Então, mas junta as duas coisas aí. Mas eles cancelaram, isso já estava previamente cancelado? Pelo que eu entendi, sim. Já estava no calendário? Pelo que eu entendi, ou se não estava, deram um jeito de colocar. Porque a Monique foi muito clara ontem que não vai ter. Vai estender uma rodada para depois? Eu acho que não. Pelo que eu entendi, acho que já estava. Bom, a Monique trouxe informação de que não tem nem então Libertadores, nem Copa do Brasil, nem Brasileiro. Não, Libertadores não tem porque a Conmebol não respeita a data FIFA, mas então a gente tem que falar, né? Algum gênio na CBF fez ali... Pensou. E aí a gente vai elogiar pelo básico, né? Mas nesse caso da CBF tem que elogiar por fazer o básico, né? Obrigado por só fazer o que é a tua obrigação, que é parar o campeonato, um negócio chamado data FIFA que existe desde 2002. Existe desde 2002. Acho que a Tainá não era nem nascida quando criaram a data FIFA. Era, sim, senhor. Imagina. Mas e o Parreira? Deixa pra lá. Não, deixa pra lá, pelo amor de Deus. Não, mas vamos lá. O Pedro, o Pedro vai estar na próxima convocação do Tite. Precisa estar. Vai estar, vai depender do Tite, mas precisa estar, Vitor Sérgio? A frase de ontem dele é uma convocação, né? A frase que ele falou para a Rádio Globo, vocês têm aí? Sim, a gente pode botar de novo aí, produção. Exatamente, a frase para botar de novo. A frase é uma convocação, gente. Assim, é uma convocação. E eu falei isso aqui no De Placa. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Eu falei isso no De Placa em junho ou julho. Pedro Tite. Quer ver? Dia 13 de julho. 13 de julho, eu falei aqui no De Placa. Falei no De Placa de segunda-feira e é uma informação. Se o Pedro tiver sequência boa de titular até novembro, ele tem grande chance de estar na Copa, ainda mais com 26 vagas. Olha o que eu escrevi aqui. Tite o vê como diferenciado, especialmente na capacidade de segurar a bola e girar, algo que não há no grupo hoje. Então, assim, eu escrevi isso dia 13 de junho e falei que era uma informação, porque já vi o Tite falar sobre isso e falou também para a gente num daqueles papos lá. Então, assim, era certeza que se o Pedro virasse titular do Flamengo, ele ia fazer muitos gols e que o Tite ia olhar. Então, assim, para mim, eu não sei se ele garantiu vaga na Copa, mas ele garantiu vaga para ser fortemente testado na próxima vaga, na próxima data FIFA. O Pretzel, você acha que é mais próximo de garantir a vaga na Copa? Eu vou aumentar, eu vou estender para a Copa. Concordo plenamente contigo, porque é o seguinte, a gente conhece o Tite há tanto tempo. Qual treinador da seleção que na última convocação abriria portas, né, da maneira como ele está abrindo para um jogador? Daqui a pouco eu chego, eu não canso de elogiar o cara em todas as minhas entrevistas. O cara está me respondendo dentro de campo. Ele tem uma característica diferente dos jogadores que eu tenho no elenco, né? E eu tô toda hora falando nele, então isso é sintomático para mim. Essa convocação do Pedro em setembro agora, ela se estende para a Copa do Mundo, pela característica que ele tem.
E eu acho, Ricardinho, que essa abertura de portas, de alguma forma, que o Pretzel citou aí, e o que o Tite fala nessa resposta, se a produção quiser colocar de novo a resposta aqui dele, porque ele fala, jogador dessa característica para enfrentar linhas baixas, ali, ó, tem que ter a opção de jogar com, aqui, ele tem características muito especiais para enfrentar times com linhas baixas. Pode também ser um aprendizado do Tite de alguma forma, Ricardinho, de ter jogadores com características diferentes para enfrentar adversários que podem te impor dificuldades diferentes durante a Copa? Primeira coisa, eu fico muito feliz do Adenor Bach, nesse momento, entender de que ele precisa de alguém diferente para mudar a maneira da seleção jogar na empurrância, num 2-1 contra, numas quartas, numas oitavas, numa semi ou até numa decisão, como foi contra a Bélgica. É claro que no segundo tempo o Brasil martelou, buscou, não fez o gol por causa daquele narigudo, daquele Courtois, filho de uma mãe, filho do mal. E eu sou gordinho, tá? Ele é narigudo e eu sou gordinho. Então aqui é só uma brincadeira para o nego não começar a encher o meu saco. Então, Tainá, eu fico feliz porque o Tite acha, de repente, uma fórmula da seleção brasileira mudar a maneira de jogar. Por isso que eu pedi tanto o Hulk algumas vezes, era justamente para isso. Como o Hulk não tá vivendo um bom momento e o Pedro tá arrebentando, e o Pedro é mais jogador que o Hulk, tá? O Pedro é mais jogador que o Hulk, tá? Dentro da área, fora da área, não na força. O Pedro ontem, aquela bola que ele dá pro Gabigol fazer o gol, e o Gabigol perde um dos gols que ele mais incríveis da carreira dele. Vocês viram como é que ele mata a bola no começo do lance? Ele mata de letra. Ele põe a bola na frente de letra, isso é recurso. O gol que ele fez ontem, muitos jogadores não conseguiriam fazer. De calcanhar, né? Calcanhar, né? Calcanhar e letra é diferente, não, então, né, então? Assim, pega um... calcanhar e letra. Calcanhar pega um contexto daquele calcanhar da bola de trás, ela morre na frente, né? Você, assim, teve uma frase do Vitor Pereira no jogo contra o Corinthians. Não foi essa não, Ricardinho. No jogo contra o Flamengo. Quanto você tem no banco? No jogo contra o Flamengo, tem uma frase do Vitor Pereira que passou meio batida. E que é muito importante. Quando perguntaram assim, o Corinthians subiu marcação no jogo do Rio de Janeiro, o Corinthians fez uma pressão, subiu lá, mas não foi efetivo. Sabe o que ele respondeu? Não foi efetivo porque o Pedro matou a minha marcação alta. O Flamengo começou viu que estava a marcação, começou a rifar e o Pedro dominou todas. Pega um contexto de jogo que alguém encaixa a marcação alta em cima do Brasil, ok? Você vai ter Thiago Silva e Marquinhos e Casimiro para meter essa fatiada pro Pedro. O Pedro vai desafogar a seleção brasileira. Agora, o Richarlison não faz isso. O Matheus Cunha não faz isso. Não tem ninguém pra fazer isso. O Gabriel Jesus não faz isso. Não tem. Então, assim, é importante você ter um cara assim no grupo. Cara, o Pedro recebe um tijolo e devolve uma bola, pô. É isso. Assim, várias vezes. E aí é legal, né, Monique? Como diz um amigo meu, antes tarde do que nunca, né? Poderia ser nunca, depois... Monique foi bem. Desculpa, Monique foi ontem. É muito... Tainá, Monique, obrigado. A Tainá não vai ficar chateada comigo, tenho certeza. Não. Então é o seguinte, antes tarde do que nunca, né? Ele podia ser nunca pós-Copa, né? Mas... E o Pedro vai estar entre os 26, porque já não é de hoje que o Tite gosta dele, é um jogador que pode mudar. Agora também tem o seguinte, hein? Esse menino chega lá, começa a arrebentar nos treinos, tá ali coisa e tal. E aí, mudamos o sistema para começar a Copa? Com ele de titular, como 9, jogamos o Neymar pro lado, e aí o Antony pro outro? Eu já quero confusão. Isso eu acho impossível pelo perfil do Xandão, não fala impossível, Xandão. Aliás, como a gente sabe, em todas as Copas sempre tem uma novidade, né? O Pedro vai ser a novidade. E você sabe que todas as Copas, quem fica no ciclo de 4 anos, não recebe muito bem a novidade na reta final, né? É que o Tite tá dizendo que vai ter biquinho, é isso? Não, eu não Mas agora tem mais 3 vagas, Xandão. Calma aí um pouquinho. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que sempre foi assim. Nesse elenco, é aí que eu quero chegar. Isso aí não entra, porque o Tite ele tem uma força tão grande perante os jogadores que nesse elenco isso não entra. Ele tem uma desculpa boa, né, Xandão? Eram 23, eu vou convocar mais 3 e os 3 que estão voando na hora, que seriam hoje Rodinei e Pedro. Olha aqui, ele quer botar o Rodinei na convocação. Não tô crendo. Não tem jeito, não.